Boa noite, Walter, Jacinta, Cindy, que tá aí quietinha também. TT deu uma saidinha, voltou. Então, a proposta é a gente seguir, né? Ainda estamos no dia 1 de junho. No vídeo, agora vai iniciar o vídeo 2. A G recortou, né? O ensinamento de 1 de junho em dois vídeos. E há uma parte final que seria a meditação. Tem uma pequena explicação antes e uma meditação. Mas aí a gente vai tentar concluir no próximo domingo. Hoje a gente avança no vídeo 2, provavelmente mais ou menos uma hora e pouco, e aí a gente termina o vídeo 2 provavelmente o finalzinho, e a meditação final com os comentários dele inicial no próximo domingo. Aí a gente encerra. Enquanto isso, também dá tempo pra G liberar o próximo vídeo que ela não liberou ainda, certo? De julho. Ela tá dodói ainda, né? Tá melhor. Pois é, né? Eu não falei com ela esses dias meio tumultuado assim, mas É, ela não hoje é participou dos eventos com o com Guest guest, Band. com guest pend, e hoje ela falou que ontem ela falou que ainda estava com o corpo muito sentido, mas Sentindo, né? hoje ela falou que estava bem melhor. Aí já Ótimo, ótimo, que vamos, bom. vamos oferecer a ela, né, Com nossa, certeza, com certeza. né? Vamos oferecer a ela o nosso estudo, vou oferecer também ao sucesso da cirurgia do Paulo na terça-feira. Ele vai conseguir o Ah, é implante da mesmo, córnea. É, Paulo. Terça-feira. terça-feira. Eita, que bom saber. Conseguiu a córnea dele depois da fila extensa, um ano quase esperando. Veio um Ah, abençoado que a gente sabe que faleceu, mas enfim, né? Teve esse gesto de generosidade, né, final. sim, a gente E faz toda a dedicação ação aos para ele, dois. com Não certeza. é? Todo o benefício, tudo isso, que seja também muitos méritos Com na certeza. passagem dele, no bardo dele. Então, a gente, quando faz, vai fazer para os dois. Maravilha. Viu? É terça-feira, nos dê Obrigada. notícia, nos Dê dê notícia. notícia. Pode Né? deixar, eu darei sim. E também a gente reza por todos os profissionais, né? Saúde, os médicos, né? Que eles Isso, tenham, né, a perícia, sim, ou a compaixão, o amor e o cuidado, né? E a presteza de fazer o melhor trabalho que eles puderem, né? Para isso, dar isso. essa E função pro Paulo. as bênçãos chegam através de diversas formas. Com Elas não certeza. chegam assim, uma chuvinha caindo, vem através de tudo isso. Com Os certeza. profissionais, de tantas coisas que chegam para a gente, são as bênçãos. Com certeza. Né? Pois então, querido, vamos começar com nossas preces, com essa dedicação, né? E aí a gente retoma nosso estudo. Deixa eu compartilhar aqui as preces rapidinho. Então vamos trazer a nossa atenção para o nosso momento presente, para o nosso corpo. Libera a nossa mente de todas as preocupações. Deixa que o nosso coração então ressoe, né, com essas vibrações que a gente fez agora, nos conectando, né, com o potencial de cura, de méritos que está ao nosso redor, em especial com a presença dos mestres, simbolizada aqui por Guru Rinpoche, né, dessa sabedoria que permeia todas as mentes, né, que agora estão obscurecidas, mas está tudo permeado pela sabedoria. Que a gente possa então né, receber as bênçãos da nossa prática para remover todos os obstáculos, para que a gente possa realmente manifestar essa lucidez. Então a gente renova o nosso voto de refúgio, Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim
Drula penchir sangye druparsho sangye chodang saki choknam lam janchu bardu dani kyatsuchi dagi jinsogi pesonam kim Drola penchir sangye druparsho. Então, com o nosso coração aquecido pelo nosso voto de refúgio bodhicitta e imaginando, né, que todos os seres possam também trilhar o seu caminho, né, seja qual for a tradição que eles encontrarem, que eles possam encontrar o seu refúgio também e seu caminho de lucidez, de mérito para remover todos os obstáculos de suas mentes. E a gente pede então as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa ter toda a nossa confusão removida, toda a nossa confusão possa ser transformada em sabedoria. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. E a gente olha e sente que Guru Rinpoche, ou seja, essa mente de lucidez, está presente em todos os nossos mestres. No Lama Alan, que é agora conosco, todos os nossos mestres que a gente tem em contato, tem apresentado para nós esse caminho de lucidez. Orgenyo genu jansam pemage sadon polam yatsen chaginyu drunyim pema jone jesudram kudu kandro mampekor Keki Jesu dadruki Jingi laptir shek suso Guru Pema Siddhi Hum Orgenu Genu Jansam Pema ge sadon polam Yatsen chaginyu drunyim Pema jone jesudram Kudu kandro mampekor Keki jesu dadrukim Jingi laptir shek suso Guru Pema Siddhi Hum. Estão sentindo as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem. A gente então pode imaginar que Guru Rinpoche se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria, vem em direção ao topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Tem a mesma natureza. Então, com essas bênçãos, a gente então segue, né, para o nosso retomar aqui, né, o nosso estudo. Então, o Lama terminou de fazer as refutações das objeções, né? Ele trouxe as objeções à apresentação que ele fez, né, do caminho do Buda, né, de olhar de forma profunda a nossa própria mente
e remover a confusão a partir do conhecimento, né, da nossa própria mente com a nossa prática de atenção plena e introspecção. E aí ele trouxe, né, no domingo passado, como vocês viram com a Aline, as objeções, né, principalmente para a introspecção. Ele não disse, eu não vou fazer aqui, trazer as objeções dos cientistas em relação a outros temas da prática do budista. Mas eu vou me concentrar aqui aquilo que ele acha que é mais importante, que diferencia mesmo o caminho dos contemplativos dos não contemplativos, que é colocar a experiência de observação interna, né, diretamente, usando a própria mente como um caminho de observação dela mesma e de todos os processos mentais e de toda a experiência que ela revela, como um caminho, como uma ciência. Aqui o Lama chama de ciência contemplativa, né? Tem um livro dele, inclusive, que ele se dedicou a falar um pouco sobre isso, né? Tem um livro dele, Ciência Contemplativa. Então, mas aí os cientistas, eles colocam contrários a ver a introspecção como um método válido, né? Foi o que foi visto no último encontro. Então agora ele vai retomar, ele vai fazer uma clara diferenciação. Aí talvez seja interessante a gente olhar, depois, quando o Lama dessa introdução agora, aí a gente pode olhar rapidamente, só para a gente se dar conta, porque é interessante a gente se colocar nesse... O Lama está fazendo um esforço de trazer essa inteligência cognitiva muito, muito sutil, assim, né? Pra gente, assim, uma reflexão que a gente talvez não tenha dificuldade de fazer. Então ele está trazendo para nós, com a experiência dele, com a prática dele, com o estudo dele da própria ciência, com os diálogos que ele presenciou, né, com o Dalai Lama, com os cientistas do Mind and Life. Então ele está trazendo isso como um contexto, porque a gente vive dentro da cultura ocidental. Nós vivemos dentro digamos assim, do reinado, né, da ciência, do ponto de vista das realizações da própria ciência. E existe muita... a gente pode até se colocar nessa condição de a gente mesmo se questionar, né? Mas isso mesmo é válido, esse caminho mesmo é válido, né? A gente pode, não só outras pessoas ou cientistas, mas a gente mesmo pode chegar pra gente clarear pra gente mesmo, né? O próprio caminho, né? Que a gente tá trilhando, né? Enquanto contemplativos, né? Então, assim, vamos começar com o vídeo. Aí a gente vai fazendo as pontuações, assim, que eu achar interessantes. E vocês também, fiquem à vontade para levantar a mãozinha e a gente ir seguindo, certo? Mas agora, nesse momento, ele vai, digamos assim, concluir, mais ou menos uns 20 e poucos minutos, ele vai concluir essa refutação das objeções, fazendo esse panorama dos dois tipos de objeções que ele identificou. Né? Ele fala as objeções à introspecção, alguns são de que ela não existe, e outros de que ela existe, mas não é confiável completamente, certo? Então, duas categorias ele vai falar. Mas ele vai falar depois um pouco como foi também as objeções que o início do cientista, que o Galileu sofreu no início da ciência, colocando isso também como... Porque no própria ciência tem esse processo de se colocar com uma resistência ao novo, né? Ao diferente aquilo que vem de contrário às crenças que estão dominando naquele período. Então ele vai terminar com um pouco desse apanhado, falando um pouco sobre, né, o início as refutações que o próprio Galileu sofreu, e depois ele traz uma última objeção que ele comenta, de que eles falam que os próprios contemplativos não têm, diferentemente dos cientistas, que têm um conhecimento que é, digamos assim, consensual, uma parte do conhecimento consensual, que gera a base, por exemplo, dos livros de ciências e tal, os contemplativos não têm, no mínimo, essa base consensual. Mas aí o Lama também coloca que realmente é uma objeção importante para a gente olhar, né? Até porque também os caminhos são muito diferentes e a gente não pode normalizar, colocar todos no mesmo patamar, assim, misturando tudo, assim, todos os caminhos, né, das espiritualidades, né, em geral. Daqueles que olham para essa dimensão mais interna, enfim. Né? Bom, aí conclui isso e aí vai começar com Shantideva, que seria a resposta a essas objeções. Ele vai usar Shantideva. Capítulo 9 do Caminho do Bodhisattva, ele vai escolher os primeiros versos para colocar como uma resposta a essas objeções. Então vamos lá? E aí a gente vê o que
Boa noite para quem chegou, Marcele, Nina, a pessoa que chegou depois aí, Carmelina, Patrícia, Denise. Então tá bom. Fiquem à vontade aí para levantar a mãozinha na hora que vocês acharem importante e interessante. Então deixa eu só botar o som aqui para não esquecer. Compartilhar o vídeo. Então a gente vai agora, tá nos ensinamentos especiais do dia 1 de junho, né? Parte 1 a gente já cobriu e a gente vai agora para a parte 2. Então, refinamento da atenção, desenvolvimento do samadhi. Deixa eu começar aqui de novo. Agora, quando nós olhamos, damos um passo para trás e nós observamos o tipo de objeção que ainda não conseguiram ser formuladas sobre o refinamento da introspecção, refinamento da atenção, desenvolvimento do samadhi e o refinamento da atenção plena, no sentido budista do termo, que não é simplesmente prestar atenção momento a momento sem julgamento. Isso é muito, muito bom, mas essa não é a definição de atenção plena, mindfulness, nenhuma tradição asiática, porque a palavra smriti em sânscrito não significa prestar atenção simplesmente, significa manter em mente. É a mesma palavra que é traduzida como memória. Isso foi completamente apagado pela psicologização do movimento da atenção plena, de mindfulness. Só parando aqui um pouquinho, né? Esse detalhe desses dois fatores mentais são importantíssimos, né? Que o Lama sempre se coloca. Uma é a atenção plena e o outro é a introspecção. São duas ferramentas que a gente vai usar durante esse processo do cultivo do samadhi e depois o próprio cultivo da sabedoria. Que a gente vai com elas até o momento em que a gente vai transcender a própria mente, né? E a gente vai deixar esses fatores mentais para trás. Mas ele disse, o problema já tem um problema de confusão em relação a, né, desse movimento mindfulness, que ele diz que é super útil para as pessoas, ajuda as pessoas, mas não é uma atenção, simples atenção ao momento presente. Isso não é a prática de atenção plena do caminho do Buda, de fato. Então ele sempre rebate isso, né, um pouco. E aí, se vocês quiserem olhar a definição, nos livros dele mais novos, né, o próprio Aqui Atendo a Mente, Investigando a Mente, está lá, a definição de atenção plena, né, que é manter em mente, não é sempre uma atenção, não uma atenção nua, no momento presente, assim, né, uma atenção pura, mas é um manter em mente, é uma lembrança. Ele está chamando a atenção para a importância de a gente entender esse fator mental que a gente está cultivando no samadhi, né? Parece muito atraente para muitas pessoas e ajuda a reduzir o estresse, coisas assim. É muito fofo, mas na verdade não tem nada a ver com o budismo. Porque ou eles nunca souberam, ou eles esqueceram completamente a real definição de mindfulness. E mindfulness significa manter em mente. É isso que dá a continuidade do samadhi, da atenção, é manter em mente. Então, as objeções, se puder, nós podemos resumir em duas categorias. A introspecção ou é inexistente ou é completamente não é confiável completamente. É como se você estivesse ouvindo um mentiroso e quanto mais você ouve, mais mentiras você escuta, né? E uma razão para isso, uma das razões para isso é teórica. E se você realmente praticar a introspecção, e muitas pessoas fazem isso, então o meu sistema de crenças fundamental está absolutamente sob ataque. Se eu estou comprometido absolutamente, como muitos psicólogos cognitivos, cientistas cognitivos, a mente é simplesmente uma função do cérebro, a mente é o que o cérebro faz, essa é uma crença fundamental. Então, se você é cristão, você acredita na Trindade, senão encontra outra tradição. Esse não é seu lar. Isso não é para você. E se você não acredita que a mente é o que o cérebro faz, então vai para algum outro campo, porque aqui nós não questionamos esse artigo de fé.
na neurociência, né? De que a mente é simplesmente uma função do cérebro. Mas quando você olha para qualquer coisa, e você observa a função daquela coisa, você pode ver as duas coisas simultaneamente, certo? Então, se você observa uma coisa, você pode observar a função dessa coisa, o que ela está fazendo. Se observe a função, ao mesmo tempo, no mesmo modo, você vê a coisa para qual essa é a função. Isso é óbvio, não é? Não é uma lógica muito avançada. É basicamente o senso comum. Mas qualquer pessoa que já observou pensamentos... Quando você sabe sobre cérebro? Quando você aprendeu sobre cérebro nos últimos anos? E quando foi a última vez que você viu um neurônio? Ah, que bom encontrar você aqui, neurônio. Você aprendeu alguma coisa sobre o cérebro? Você já viu uma sinapse? Você já viu um neurônio? Você já viu uma glia? Você já viu células glia, né? Você já viu alguma coisa do cérebro? Não. E quando o neurocientista olha para o cérebro, ele vê alguma experiência subjetiva surgindo ali? Uma cor, uma emoção? A resposta é não. Mas se uma é função da outra, você deveria ser capaz de ver as duas coisas simultaneamente, a coisa e a função. Isso é muito óbvio. Óbvio. Bom, não existe introspecção. Nada de introspecção. Porque ela vai fazer com que a nossa posição pareça estúpida. E nós não conseguimos suportar isso aí, porque a minha reputação vai por água abaixo. E ela é toda construída sobre isso. Então, isso tudo é teórico. Se você fizer isso, você estará desafiando a minha visão de mundo e a minha vida inteira vai está enraizada na minha visão de mundo. E eu não quero deixar isso acontecer. Eu não quero correr perigo. Essa é uma possibilidade. E a outra é que a introspecção é só ela é simplesmente uma distorção não confiável e que só dá origem a alucinações. E, portanto, o que quer que você observe, de qualquer maneira, são apenas produtos da sua imaginação. Então, uma empírica, uma objeção empírica, outra teórica. Então, vamos ver que tipo de resistência Galileu encontrou quando ele enfrentou centenas de anos, mais ou menos 14.400 anos, de homogeneidade de visão da inteligência ocidental, e especialmente da tradição erudita, escolástica, que dizia que todos os planetas, Sol, Lua giram em torno da Terra. E ele fez uma introspecção olhando para os planetas, na verdade. Ele trouxe uma ferramenta que permitia que você olhasse com bastante cuidado para os planetas, talvez luas ao redor dos planetas, fases de Vênus e etc. E ele, então, houve muita resistência, porque tinha tanto interesse no sistema de Ptolomeu. E aí vem esse cara, esse italiano, um cara com um telescópio, e ele desafia todo o sistema que existe ali há 1.400 anos. Quem você pensa que é? Você está dizendo que você vê isso pelo telescópio? Sinto muito, mais, seja lá o que você estiver vendo. Vamos ver o que eles realmente disseram. Então, Galileu dizia que o Júlio Libre, ele se recusou a olhar pelo telescópio, porque ele falou assim, vai pegar seu telescópio, olha por ele, vai ver Júpiter, olha ao redor, eles estão girando em torno de Júpiter, eles não são estrelas. Esse Júlio Libre, ele se recusou a olhar pelo telescópio. Eu não vou nem olhar. Porque ele é um filósofo escolástico. Ou seja, ele tem toda a verdade, nada além da verdade e fim de papo. Não quero nenhuma novidade chegando aí que vai desafiar minhas crenças. E por que eles não olharam? Por razões baseadas no Giovanni Battista della Porta, em 1589, no livro dele Natural Magic, que argumentava que a experiência visual em primeira pessoa estava repleta de todos os tipos de ilusões de ótica. Então,
Quem vai acreditar? Quem você vai acreditar? Em mim ou nos seus próprios olhos? Ah, não confie nos seus olhos, porque é um monte de ilusões óticas ali. E o que o Galileu está vendo não é o que está realmente ali fora. É como se ele estivesse olhando por um caleidoscópio, vendo só essas aparências inventadas, geradas em parte pelo cérebro dele, talvez, mas não diz nada sobre o que está realmente lá fora. Deus sim vê o que está lá fora, mas o que você está vendo são ilusões óticas. E se você quiser mudar toda a nossa postura da Igreja Católica Romana, de que a Terra, que o Sol e não a Terra está no centro, bom, sinto muito, mas você vai ter que fazer melhor do que isso, porque isso são apenas ilusões de ótica. E eu não preciso nem olhar. Tipo, eu não tenho nenhuma necessidade de tomar datura. Eu não tenho nem interesse em tomar datura, porque sei que eu vou experimentar um monte de alucinações. Você acha que eu vou aprender alguma coisa sobre a realidade tomando um psicodélico que me faz com que eu fique psicótico, que nem sei que estou alucinando? Eu não vou usar datura como parte do meu arsenal de maneiras de explorar a mente. Então, essa foi uma refutação. Mas nós vemos exatamente esse tipo de argumento apresentado não só por pessoas que eu mencionei aqui, mas por psicólogos cognitivos muito importantes modernos que disseram que toda experiência subjetiva consiste de ilusões de ótica e não são confiáveis. Então, quando nós psicólogos, quando nós entrevistamos alguém sobre a experiência que ele tem, e estou dizendo que estão contando a experiência deles, nós só nos baseamos em dados factuais, mas nós não damos nenhum crédito à validade do que a pessoa relatou de uma perspectiva de primeira pessoa. Isso foi dito por um psicólogo muito importante que eu encontrei, que eu conheci. A sua percepção em primeira pessoa não é confiável de jeito nenhum. Mas é claro que se isso é verdadeiro para os psicólogos também, então tudo que eles estão dizendo também não é confiável. E daí... Bom, só para a gente retomar um pouquinho, né, o texto que ele... Vocês querem fazer algum comentário antes de a gente ver? Aline? Não. Eu acho engraçado, assim, né? Como eles falam que não é confiável essa sua experiência em primeira pessoa, mas eles, ao mesmo tempo, têm a visão em primeira pessoa e o que eles dizem é confiável. Como a Lama disse, né? Você não é, então, aquilo que você está dizendo, você tá gerando um problema para você mesmo, né? Porque quem é que vai acreditar, então, no que você está vendo, né? Então, só para a gente lembrar aqui, pegar Deixa eu... Só um minutinho. Pegar aqui o texto da nota, né, que a gente viu, só para a gente refrescar um pouquinho aqui. E ele já vai, né, concluir esse assunto. Ele já vai pegar, né, no que interessa, que é o Shantideva, né? Então, a refutação, as objeções que ele trouxe, né, como ele disse, essas objeções que ele listou aqui, que foi o que foi visto no vídeo passado, ele diz, são duas categorias. Essas duas primeiras aqui são de que a introspecção não existe, né? Se por introspecção queremos dizer uma capacidade especial, assim como a visão, só que menos colorida, que temos de inspecionar dentro, de olhar para dentro, então me parece que essa capacidade não existe. Então foi essa a primeira objeção que ele trouxe, que ele comentou, e a segunda, que também está na mesma categoria, de que a introspecção não existe. Ele não colocou o nome dos cientistas que disseram isso, mas são cientistas renomados que disseram isso, né? Então não poderia haver não poderia haver a introspecção, porque o modelo de inspecionar dentro requer uma distinção entre o objeto inspecionado e aquilo que inspeciona. E não podemos fazer essa distinção para estados conscientes, porque aqui também quando ele começar o vídeo sobre a meditação, ele vai dizer, existem dois tipos de objetividade, a objetividade externa e a objetividade interna, porque a gente vai, na prática que a gente está cultivando, de tomar a mente como caminho, a gente está cultivando uma objetividade interna, que é de repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Tem uma distinção clara aí de o observador e aquilo que é observado. Só que para eles já entendem que existe apenas uma objetividade externa, a separação entre o sujeito e o objeto. Então não tem como haver introspecção, porque não podemos fazer essa distinção para os estados conscientes, né? Olhar para dentro, ele não vê essa possibilidade de uma objetividade interna, né? Aí as outras objeções são na categoria que o Lama chamou de
eles começam a admitir que a introspecção existe, alguns cientistas, mas que ela não é confiável completamente, né? Aí ele diz algumas são bobas, tolas, mas algumas trazem alguma coisa importante ali. Tem um pouco de sabedoria aí, mas ainda eles não avançam porque eles não treinam no método, eles não conhecem o método, né? Por exemplo, ele disse: as observações introspectivas são instáveis e impossíveis de verificar. Aí o Lama lembrou, né? Instáveis são, mas isso não quer dizer que elas não possam ser. A gente não pode treinar a introspecção ao ponto da gente realmente estabelecer, né? Superar essa instabilidade. E impossível de verificar, ele disse que não era, porque ele lembrou que os SIDAs verificam os SIDAs, né? Assim, então, quem passa pela experiência consegue ver, né? Quem está passando pela experiência também, né? Então, as observações introspectivas são úteis apenas para entender os estados meditativos, mas não os estados mentais comuns e patológicos. Aí ele... Bobagem, né? Ele lembrou, essa é uma... Como é que ela funciona para uma coisa e não vai funcionar para outra, né? Então, as observações introspectivas estão sujeitas à contaminação por teorias e sistemas de crença. Ele diz, contém, mas não quer dizer que você não pode... O método, né, claramente, o caminho claramente da introspecção não supere isso, né? A gente não está treinando para sustentar uma visão, né? A gente está treinando para encontrar a base da experiência, né? Então, as observações introspectivas estão sujeitas à ilusão fenomenológica. Também ele comentou isso, né? Que, na verdade, tudo é um fenômeno, mas a gente vai furar exatamente essa ilusão, né? A ilusão agora que, na verdade, nós estamos dentro de uma ilusão, de achar que as coisas têm uma realidade inerente, né? Enfim, né? Exatamente para furar essa ilusão, né? As observações introspectivas estão sujeitas à ocultação e deturpação por processos mentais e motivações inconscientes. A gente pode ver isso claramente e superar isso, né? E as observações introspectivas estão sujeitas a distorções devido à participação do observador. A gente também tem como olhar isso de forma profunda, né? Então, aqui são os tipos, né? 2 tipos. A que não existe, mas que existe, mas não é confiável, né? E aí ele tá aqui nas notas, ele está agora vindo aqui falar sobre as objeções iniciais ao uso astronômico do telescópio, porque foi o início da ciência. Foi quando se passou do processo de crença teológico na época, né, de que a Terra era o centro do universo, para o início da ciência mesmo, do método científico, né, de observação, do método, né, claramente científico, nasceu a partir do desenvolvimento da própria tecnologia, né, que ajudou a melhorar os instrumentos, né, de observação, no caso aí o telescópio e o que surgiu depois, né? E aqui ainda fica o embate, ele vai falar um pouco aqui, de William James, né, que o embate entre a filosofia e a ciência. Porque é meio que como se a filosofia fosse quando a ciência começa a se desenvolver, parece que a filosofia se transforma numa coisa inútil, completamente inútil, e aí os filósofos ficam se debatendo com os cientistas um pouco, né? Porque eles não... É como se... Mas aí o Lama vai lembrar que a própria ciência materialista é uma filosofia. Eles não veem que eles estão sustentando uma crença não experimentável, né? A filosofia é um conhecimento que não está baseado numa experiência direta, assim, né? Uma experiência dentro do método científico, né? Por isso que é chamado de filosofia, né? Mas depois ele vai dizer, a própria ciência vai resolvendo os problemas filosóficos, porque ele vai encontrando as experiências diretas, né? Assim, o conhecimento a partir do método científico, né? Certo? Só para a gente ver, ele está aqui, ele está comentando essa parte aqui, e aí ele vai depois trazer essa última objeção aqui, que os contemplativos também não têm consenso, né? Eles é interessante a gente fazer. Ele mesmo, eu elaborei essa aqui porque é uma objeção que deveria ser feita, né? Pelos cientistas em relação aos contemplativos, né? Tá bom? É meio complexo, né? Esse tema, assim, um pouquinho, né? Mas é interessante a gente se abrir um pouco para olhar, né? As nossas próprias mentes, a nossa própria limitação, né? Assim, né? Então, podemos... Oi, TT. Ô, Flor,
não é difícil para assim os contemplativos terem consenso, porque, na verdade, tudo depende, a gente sabe, já de padrões internos, do karma, das visões. Então, é muito difícil ter um consenso, né? Eu não sei se o Dentre Lama os vai comentar, próprios não lembro agora. Eu não contemplativos. lembro agora se o Lama vai comentar exatamente. Ele vai dar essa solução aqui para essa objeção, mas o que eu acho que ele aponta é que o- todos os caminhos que se estruturam é para nos levar à lucidez. Sim. O ponto é a lucidez, não é o processo. Porque os processos vão variar, vão ter métodos, por exemplo, a gente, o Vajrayana parece uma coisa construída, Mas, mas se assim, o você que não tem, parece ser lucidez para um pode não ser. pode não É, ser, porque a gente viu através dos estudos, assim, dos ensinamentos, que inclusive muitos podem chegar a um nível assim mais avançado de shamatha e entender que já ainda. atingiram a iluminação. Uhum, Então, é. isso não é um consenso, É, né? não é uma Assim, coisa simples, porque ele vai dizer lá, quando ele comentar o Shantideva, ele vai dizer, existem níveis de contemplativos. sim. É um processo, é como se a gente tivesse subindo, aquela metáfora que ambos gostam de usar, né? Subindo uma montanha para chegar no topo, que seria o topo onde Hum, você vê tudo de lá. A visão última, vamos chamar assim, né? hum, Mas, enquanto a gente está subindo, a gente pode ter a impressão de que a gente está tendo a visão maior, porque subiu, né? Está tendo uma visão maior, pensando que está sim, na visão última, mas ainda não está na visão última. sim. Ainda tem uma. Você não está vendo que não está na visão última. E, Já quem está e, e lá no tam- último está vendo que aquele não está na visão última, por exemplo, né? Vamos colocar essa sim. analogia, assim, uma metáfora, só para a gente entender o processo. E essa própria lucidez, ela tem eu acho que tem uma relação com cultural, com a vida de cada um, com o que ele O método, né? O vivenciou, caminho, né? O o caminho. caminho, O caminho. o A caminho. lucidez, eu imagino que seja A igual. lucidez plena não. É a Aí culminância, é a grande é a culminância que aí todos é, os caminhos podem levar, né? é, Não é só o é. budismo que pode levar, todos os caminhos podem Sim. levar. Então, por isso mesmo que não é só o budismo, que digamos que É. alguém que seja um contemplativo, Sim, de outra tradição. cristão, Sim, cristão, né? sim. Ele vai no caminho dele ter visões e ter Se ele realizações. acessar a E, natureza da mente, a natureza última da mente, pronto, ele está acessando a grande perfeição. Esse é o ponto. sim, Acessar a natureza última da sim, mente, né? sim. Qual Então, que tudo caminho ele isso vai usar para fazer isso? São vários, é, né? eu acho que São não vários. tem um Mas aí consenso quem assim, consensual, não, mas é o não. consenso não é dizer que todos vão fazer a mesma coisa, o mesmo método. É a visão, né? E aí vai depender do nível da visão. Certo. O ponto é esse, você não pode misturar como se, né, os vários estágios, os vários caminhos, os vários estágios dos vários caminhos, como se tudo fosse a mesma coisa. Não é. Não é. Sim. E ele vai dizer, tem vários níveis. Os próprios contemplativos têm vários. Ele vai comentar isso quando ele estiver falando de Shantideva, assim. Hum, Né? Então, mas não é, né? Então, pra gente, por exemplo, não achar que a ciência contemplativa pertence ao budismo, por exemplo. Não é. A contemplação é esse método de olhar para a natureza da mente. Seja como for. A pessoa pode acessar o Vedanta, né? Por exemplo, o Rupert, né? O que o Daci está ligado, assim, que ele estuda, ele vê isso diretamente, eles estão olhando diretamente para a mente. Aí então, os contemplativos cristãos, sei lá, outras tradições sufi, eu não conheço bem, mas assim, tem várias tradições que olham, tem métodos para olhar para dentro e encontrar essa experiência última. Se encontrar a experiência última é o ponto. Então eles como se reconheceriam. Se um contemplativo de uma tradição tem nada a ver com o budismo e um contemplativo da tradição budista que estiverem no mesmo nível de experiência, eles vão se reconhecer que estão naquele mesmo lugar. Entende? Nesse sentido, assim. Mas esse consenso não é um consenso geral, é um consenso de estágio, né? De estágio. Que não é fácil também, né? Porque tem todas as tradições, tem todas as suas peculiaridades. No próprio budismo a gente vê que já tem a dificuldade da gente compreender os processos, né? Então,
Não é fácil. Por isso o caminho precisa de realmente guia, de realmente a gente estar numa tradição viva, uma tradição que realmente está sendo preservada, né, cultivada e realizada para poder a gente não se perder no meio de campo aí. Então, é isso, porque é um campo muito sutil, assim, de uma ciência muito sutil, muito sutil. Então, deixa eu voltar, vamos voltar lá pro Lama. Acabou, fim de conversa. Então, essa foi uma das objeções. A outra foi o amigo do Galileu, Cesare Cesare Cremonini. Cremonini. Is that okay? Cesare Cremonini. Cesare Cesare Cremonini. Cremonini. Ele era um professor. We're back Peraí, to peraí, peraí, peraí. scholastic. É um escolástico The também. professor of Aristotle Esse thought professor disse que refused to look ele through a se telescope. recusou a olhar pelo telescópio. Por Why? quê? Because Porque Galileo's as observations observações de contradicted Galileu the views of Aristotle. contradizia o que Aristóteles Aristóteles disse. Aristóteles era o filósofo. E as pessoas confiavam nele, ou confiavam nele por quase 2000 anos, até aquele momento. Então, quem que você pensa que é seu camarãozinho? Galileu, com seu brinquedo fofinho? Olha, nós confiamos aqui em Aristóteles há 2000 anos. E você vai refutá-lo com a sua bugiganguinha aí? Sinto muito. Eu tenho muito mais fé em Aristóteles do que em você. Você é ninguém. Você não é ninguém. Eu nem vou olhar para essa porcaria, porque o que você está observando é contraditório. Contradiz o que o maior dos filósofos de toda a história tinha a dizer. E você não é ninguém. E ele é Aristóteles, né? Eu. Pronto. Fim de papo. Então, as observações que vocês estão fazendo com introspecção contradizem, desafiam completamente as crenças do materialismo científico. Aqui ele está fazendo um paralelo, né? Da mesma forma que Galileu sofreu essa objeção de um filósofo e ele como um cientistazinho, né? E os contemplativos hoje sofrem objeção dos cientistas materialistas de que a ciência introspectiva é uma coisinha, né? Vocês estão olhando uma coisinha, né, sem sentido olhar para a mente, né? Essa praticazinha de introspecção. Ele está fazendo mais ou menos essa comparação, assim, né? Mas quem você pensa que é? O materialismo científico é o pão com manteiga, é a visão de mundo de toda a ciência moderna. É onde toda a ciência moderna está apoiada. E você pensa que você vai derrubar tudo isso, indo para o Colorado, observando seus pensamentos por um tempo aí? Desculpa aí, mas não vai dar. Então, essas são algumas das objeções. E o William James fez um comentário. Ficou gravado na minha mente. Nós estamos no nosso formato ocidental, não é um formato asiático, né? Não é um formato indiano. Mas todos nós que falamos inglês, nós sabemos muito bem que em termos de disciplinas que fazem afirmações corretas sobre a verdade, desde que os seres humanos existem, nós temos a religião. A religião faz todo tipo de afirmação, não é? Sobre a verdade. E daí nós temos no Ocidente, desde da época de Pitágoras, Demócritos, e os primeiros pensadores, até os pensadores gregos, depois os romanos, nós temos a filosofia, que não é uma religião. A religião é principalmente baseada na autoridade, ou baseado num oráculo, ou em Deus, ou em profeta, mas é baseado numa autoridade, ao passo que na filosofia você faz isso com o seu intelecto, com a razão. E é por isso que é tão diferente dos pensadores. Eles quase não concordam em nada, porque eles pensam, mas não tem como testar nenhuma das afirmações. Isso segue até o século XXI. Como David Chalmers disse, uma coisa sobre a filosofia moderna é que eles não concordam em quase nada. Eles não concordam em nada.
E o fato de que ainda existe uma filosofia da mente, além da ciência cognitiva, sugere que as questões fundamentais não foram resolvidas. Mas quais são as origens da mente? Vocês têm especulações e crenças, nenhum fato concreto, nenhuma ciência por trás que seja cientificamente testável? É só um monte de crenças. Sabe? Você pega os neurônios, assim por diante, e daí uma configuração complexa suficientemente sofisticada, e a consciência surge como um gênio da lâmpada. Isso é muito bonitinho, mas ninguém nunca testou isso. Eles não têm como testar isso. Então, não tem nenhuma forma de testar nenhuma dessas teorias materialistas sobre as origens da mente. A natureza da mente, da relação mente-corpo, ainda não está resolvida, assim como não estava resolvida na época de William James, mas eles fingem que está resolvido dizendo que a mente é o que o cérebro faz. Mas isso é só especulação. Apresentada como um fato científico, que é realmente fraudulento. O que acontece na morte? Os cientistas também têm suas crenças. É só o que eles têm. A menos que eles sejam renegados, como o pessoal da divisão de estudos perceptivos da Universidade de Virgínia. E eles têm algumas evidências bastante sólidas de que a consciência continua após a morte. E que a consciência que chega já é cheio de memórias de vidas passadas. Mas é claro que eles são evitados como se eles fossem leprosos pela psicologia dominante. Eles não querem nem tocar nessas pessoas com uma varinha. Por quê? Porque as evidências que eles estão mostrando contradizem as crenças do materialismo. Isso significa que você terá o fim da ciência. Quando os cientistas não olharem mais para as evidências e contradizerem suas crenças, a ciência não vai existir mais. Richard Feynman, grande prêmio Nobel, disse que os verdadeiros cientistas vão se interessar especialmente em evidências que desafiam ou contradizem suas crenças. Especialmente vão olhar para isso. Porque é emocionante. Talvez eles vão aprender alguma coisa. Talvez seja uma revolução. Talvez vai mudar o mundo todo, a visão de mundo toda. Esses são os verdadeiros cientistas. É o que eles fazem. E toda a comunidade científica cognitiva, quase sem exceção, faz o oposto disso. Ai! Há uns relatos de fenômenos psíquicos. Clarividência, experiência extracorpórea. Eles viram para o outro lado e esperam que tudo isso desapareça. Isso é trágico, porque isso não é ciência. É apenas mente fechada. E é um substituto muito pobre para a ciência. Aí aqui o Lama tá trazendo a experiência da Universidade de Virgínia, que ainda hoje eles têm um centro que eles chamam centro de cognição, até eu vi aqui na internet, que foi o Ian Stevenson que fundou. O Ian Stevenson, ele estudou crianças que se lembravam de vidas passadas. Então a Universidade de Virgínia é aberta para olhar esses estudos, né? Da continuidade da consciência, tem esse sabor de cientista da ciência ainda na Universidade de Virgínia. E aí, vários cientistas cognitivos, como o Donald Hoffman, por exemplo, que está se abrindo também para ir atrás das evidências que contraria, por exemplo, a natureza da consciência, da realidade, né, como a consciência sendo fundamental. Ele está olhando também de forma profunda, né? Mas isso é uma minoria, tendo em vista a grande maioria, né? E aí o Lama coloca aqui, tem um embate ainda, enquanto existe a filosofia da mente, é porque a ciência ainda não resolveu os fundamentos. Então ainda tem especulações filosóficas sobre a natureza da mente, tem a filosofia da mente. Né? E aí, então, esse é um campo minado ainda. Que aí, alguns poucos estão começando a trilhar, né? Entre eles Donald Hoffman, o pessoal lá da Universidade de Virgínia, que segue os estudos que o Ian Stevenson começou com olhar, né, as crianças que lembravam de vidas passadas. Então, interessante, assim. Aí ele vai fazer agora essa última objeção, né, trazer aquela última objeção que ele criou, porque ele não viu isso escrito por ninguém, efetivamente, mas ele, né, como ele é muito interessante, ele traz que os contemplativos também não têm consenso, né?
Então, So William James James said the problems of diz que os philosophy problemas da are filosofia são aqueles que ainda não foram resolvidos pela ciência. Porque a diferença entre ciência e filosofia, se existir uma teoria científica, ela pode ser testada com observação ou experimentos. Se você não consegue, então não é uma teoria científica. Talvez seja até verdade. É verdadeira. Does your wife or husband love you? Que o seu esposo ou esposa te ama. Mas isso seria muito difícil de provar cientificamente, porque eles podem fazer uma demonstração muito maravilhosa, mas porque eles gostam do seu dinheiro, pelo seu cabelo, gostam do seu cabelo, pode ser. Mas provar cientificamente que o cônjuge te ama, impossível. Mas é verdadeiro ou falso? Bom, isso é verdade, claro. Ou é verdadeiro ou é falso, mas cientificamente não tem como provar. Então, os filósofos, eles não têm empirismo. Toda definição de filosofia é que eles não têm meios para testar suas teorias. Eles podem ser brilhantes, como Hilary Potter, um filósofo brilhante, na minha opinião. Muito próximo do Madhyamaka, mas eles não têm como testar o que ele está dizendo. E outros que parecem que você diz, deve estar brincando, você só pode estar brincando com as teorias materialistas. Eles também não têm como testar, porque é apenas filosofia. Então, se uma teoria não pode ser testada empiricamente, ela não é uma teoria científica. Talvez seja verdadeira, mas não é científica. Mas então, existia uma filosofia dos átomos até que surgiu a teoria atômica, na ciência atômica. E daí ninguém mais fala sobre a filosofia dos átomos. Porque agora nós temos conhecimento. Então a ciência empurrou as fronteiras da filosofia a tal ponto que algumas pessoas acham que a filosofia simplesmente se tornou uma coisa sem sentido. Irrelevante. Infelizmente, tragicamente. E a maioria dos cientistas parece não ter consciência de que o materialismo científico é só mais uma filosofia. Que não é testada, não foi testada. Então nós estamos chegando à parte mais interessante agora. Vocês têm energia suficiente para mais uma meia hora, daí a gente faz uma pausa e faz uma prática de meditação? Vocês têm energia suficiente? Então vamos tentar. Porque agora vai ficar muito, muito interessante. Tudo isso dizia respeito ao século XX, porque são objeções muito recentes. Mas é claro que as objeções das tradições existem há 4.000 anos, então teve muito trabalho aí, né? As pessoas já descobriram todos os problemas muito antes do seu tataravô nascer. E você está chegando agora, tipo, como se fosse o rabo fosse dono do cachorro, e daí o que você tem para dizer, meu filho? Por que você simplesmente não acorda e aprende alguma coisa? Mas os ocidentais são muito resistentes a aprender com os asiáticos. E é basicamente racismo isso. Basicamente racistas. Se nós não sabemos, ninguém sabe. E eu ouvi tantas palavras de alguns cientistas tão bons. É um mistério, nós não sabemos, então ninguém sabe, portanto, né? Eu espero que eles superem isso nesse século, porque é realmente coisa velha. Estou cansado disso, dessa estupidez. Mas, além disso, agora vai ficar interessante. Eu acabei de inventar esse, mas baseado em muitas coisas que eu ouvi. Nós não terminamos com as objeções a isso. Isso é uma objeção séria, interessante. Existe o objetivo que, ao contrário dos cientistas, os contemplativos de diversas tradições não atingiram um conhecimento conceitual. Ou seja, você pode ter livros didáticos de biologia com 1.000 páginas sobre conhecimento consensual. E aí vira um livro de graduação. E nenhum biólogo vai questionar aquelas coisas. Aquilo já foi explorado, mas isso aqui é conhecimento. Esse livro é conhecimento. É o seu livro de química, o seu livro de física básica. Esse é o seu livro de botânica, esse é o seu livro de astronomia.
é conhecimento consensual. Thousands of pages. Então, milhares de páginas de conhecimento consensual. Whether the scientist is in Seja o Chinese, cientista chinês, ou muçulmano, ou cristão, ou budista, ou britânico, ou sul-americano, não faz diferença. bring whatever you believe you like. Você pode acreditar no que você quiser, mas ciência é ciência, né? And so I have a lot Então, of por isso nós consensus temos muito conhecimento consensual to be respected, e deve ser respeitado. but have contemplative Mas os contemplativos, the great os grandes mestres Chan da China, os Zen, os cristãos, the Hasidic or the eles masters of têm os Jewish Kabbalah. mestres da Cabala judaica e os sufis e assim por diante. They're great Eles são grandes contemplativos contemplativos em todas essas tradições. Do have they Eles all- todos are they all finding estão the same dizendo a thing? mesma coisa. And I do have a PhD Eu tenho um in PhD em ciências comparadas, contemplative studies. estudos contemplativos comparados em Stanford. E a resposta é: qualquer um que pensa que isso é verdade, It's all one. não, é tudo a mesma coisa, estão dizendo a mesma coisa. Bom, sinto muito, mas eu nem consigo conversar com você, porque você é ignorante demais e não tem nada a dizer, porque eles não estão dizendo a mesma coisa. They say Eles different. dizem coisas diferentes. In which case, E nesse caso, então, os contemplativos de diversas tradições não alcançaram um conhecimento consensual, nem mesmo dentro de uma mesma tradição. Os Nyingmapas, por exemplo, são diferentes dos Gelupas. Os budistas tibetanos são diferentes do Theravada, que são diferentes dos budistas chineses, e eles são diferentes, etc, etc. E isso é só dentro da tradição budista. Mas as outras tradições vão ser diferentes das católicas, por exemplo, e os sufis vão ser diferentes do Islã, por exemplo. E eles são diferentes entre si também. Então, como é que você pode falar sobre ciências contemplativas, Alan Wallace, mas sinto muito, vocês não concordam em nada. Mas se eles tivessem ciência, né, como aquele que foi preciso para criar um livro de biologia, aí você precisa de conhecimento consensual. Você pode acreditar no que você quiser, mas esses são os fatos. Onde é que estão onde é que está o livro dos contemplativos, com um conhecimento consensual incontestável? Mostra aí, Alan Wallace. Bom, isso nós precisamos prestar atenção, né? Nós estamos ficando realmente bons budistas aqui. Eu estou doutrinando todo mundo para ser bons budistas e terem uns Nyans budistas e Topa budistas, e assim vocês podem ser um bom professor budista e passar a doutrinação que eu dei para vocês para outras pessoas. Algumas pessoas pensam que exatamente é isso que a meditação faz. Tem um estudioso budista que eu me esforcei para refutar. Na época que eu estava fazendo minha tese de doutorado, ele disse que a meditação budista é basicamente uma forma de autodoutrinação. Eles dizem para você o que você deveria ver, seja você um Theravada, um Zen, um Nyingmapa, pratica estágio da geração. Eles dizem que se você realmente meditar seriamente, isso é o que você vai ver. E esse é o padrão de sucesso. E você medita, 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 até que você... Ai, passei na prova! Consegui dar as respostas certas e que me disseram para eu dar no começo do curso. E era isso que ele achava que era meditação, uma autodoutrinação. Ninguém deveria levar isso a sério. Um filósofo que sentou do meu lado numa conferência estudou Madhyamaka bastante e ele disse que a meditação é inútil para estudar a mente. Inútil. E era um homem muito inteligente, mas ele disse, a meditação é inútil para estudar a mente. Se você quiser conhecer a mente, estuda o cérebro. Então tá. E não era um cara não inteligente. Ele não estava... Ele não era estúpido, mas dizia coisas estúpidas. Quando uma pessoa inteligente fala coisas estúpidas, isso é uma coisa interessante, né? Você não vai aprender nada olhando para a mente, sobre a mente. Era o que ele estava dizendo, essencialmente. Bom, que outro ramo da ciência consegue escapar disso? Você não deveria olhar para as estrelas
para entender a mente. Só se você quiser olhar, saber, conhecer as estrelas, né? Se você quiser ser um ornitologista, um ornitólogo, você tem que olhar para os pássaros, não é? Bom, as pessoas acham que não, né? Então, além disso, sobre os contemplativos, suas experiências são completamente subjetivas e privadas. E, portanto, sua validade não pode ser submetida à verificação ou refutação de terceiros, o que é o pão com manteiga da ciência moderna. Ciência objetiva, que olha para coisas objetivas, quantificáveis, físicas, e é uma terceira pessoa, chama outra equipe, e verifica os dados, e checa para ver se está tudo certo. Isso é ótimo. Mas os contemplativos podem fazer isso? Então, para ele, portanto, parece que que eles não conseguiram ter nada replicável e intersubjetivamente verificável, ao contrário da ciência. Então, Alan, para com essa bobagem. Não existe ciência contemplativa. Aí agora eu fiquei bem curiosa de realmente dar uma olhada nesse livro dele, Ciência Contemplativa, que é o livro que ele traz, provavelmente, as bases do que ele entende que seria essa ciência, né? Onde está essa base de consenso no sentido de método, provavelmente, né? De método, né? De método. E eu acho que seria muito interessante, assim, né? Nesse momento, assim, os contemplativos se unirem, né? Por exemplo, esse diálogo que alguns cientistas que estão se abrindo para isso, né? O Donald Hoffman com o Rupert Spira e vários outros cientistas, né? Que eles têm mantido em contato, né? E aí o próprio Lama Alan, com o próprio objetivo do centro dele, ele está trazendo isso à tona porque ele está vendo que se ele quer fazer esse diálogo, né? Tem que encontrar essas bases, né? Tem que encontrar essas bases para poder a coisa fluir, né? Assim, né? Gerar uma ciência de fato contemplativa. Uma ciência que eu digo assim, não no formato convencional, mas de gerar esse diálogo com os diferentes contemplativos, né? Que seria interessante, né? Imagina ele se encontrar com o Rupert, com sei lá, o Deepak Chopra, com vários outros, né? Assim, né? Amit Goswami, sei lá, outros de outras tradições, né? Tradição cristã, enfim, né? O Lama tem também contato com Lawrence Freeman, eu acho, também. Então, assim, seria interessante, assim, né? Porque para potencializar, digamos assim, potencializar, né? Mas claro que cada um, se isso funcionar em cada tradição, de fato, né? A gente trilhar o processo, como ele diz, na própria ciência, no budismo tem essas diferenças, né? Das várias escolas, dos vários métodos, são várias linguagens diferentes que também precisam, que não é fácil conversar, né? E se entender para chegar na experiência última que a gente está buscando de fato. O que a gente está buscando de fato? É uma doutrinação ou é a lucidez? Porque a gente também pode, no meio do caminho, se embolar no meio de campo e ficar satisfeita com a doutrinação, né? Uma doutrinação. Então, não é esse o ponto. A gente está buscando a lucidez. A experiência última, a natureza última da realidade. Por isso que ele vai trazer a Shantideva, né? Que a Shantideva vai logo nos primeiros versos atacar exatamente isso, assim, né? O caminho da lucidez, né? Ó, o Darcy tá colocando lá um link para quem quiser também acompanhar um pouco esses diálogos que estão acontecendo aí junto com o pessoal do Vedanta, né? Não sei, né? Com quem ele tá ligado ali, tá bom? Mas eu convido também a gente, que quem quiser também dar uma olhadinha nesse livro do Lama, né? Ciência Contemplativa. Eu vou dar uma olhada, vou até separar ele para cá para dar uma olhada também. Aproveitar esse momento, assim, que a gente está sendo convidado a pensar sobre isso. Então vamos seguir aqui. São apenas pessoas legais, pessoas doces. Mas um dos arquimaterialistas disseram sobre os contemplativos cristãos e budistas. Bom, o máximo que você pode dizer sobre eles é que eles não causam mal para ninguém, são inofensivos.
There are religious wars, but that was the last As time guerras religiosas, né? Aconteceram, mas quando você ouviu falar de guerra contemplativa? Sufis Os battling sufis around lutando contra os contemplatives contemplativos cristãos. and the E os Theravadas Theravadas raising up their se arms to tackle levando the seu exército para atacar os Dzogchenpas. Down with the Vamos Dzogchen. acabar com os Dzogchenpas. I've never Eu nunca ouvi heard of falar this de uma before, guerra contemplativa. 'cause I don't think Eu não acho que existam. religious wars. Guerras religiosas, sim. So, Então, what do we o que do nós with fazemos that? com So isso? those were not something to chuckle at, Para, chuckle at and write se você não down. quiser gargalhar só. So, Então, we have Shantideva nós temos Shantideva agora half an hour. chegando. We'll take a break. Nós vamos fazer isso depois de uma pausa. Só para lembrar vocês que ele vai usar. Quem tem? A gente tem, né? Todo mundo aqui tem a maioria tem esse livro, né? O Caminho do Bodhisattva, que ele vai trazer exatamente os primeiros versos do capítulo 9, que é de sabedoria. Mas claro, né? Tem os textos originais que foram usados para fazer as traduções. O próprio Lama fez a tradução do sânscrito com o do tibetano. Ele e a esposa dele tem uma tradução do Caminho do Bodhisattva. Esse aqui é que a gente usa da equipe da Makara, né? A Makara Publication é um grupo de tradutores. Então a gente vai ver que tem divergência na tradução. E o Lama, nesse comentário que ele vai trazer agora, ele vai trazer nesse vídeo agora 3 versos, que na verdade está na nossa notas, 3 versos. Mas ele cita o 4º verso, que não está aqui na nota. Mas está na próxima nota do próximo vídeo. Então, ele traz mais 3 na nota do próximo vídeo. E aí, ele vai trazer uma tradução que ele mesmo, né, que é diferente dessa, mas que ele mesmo já fez uma crítica do que ele mesmo já usou, provavelmente, e do que a maioria dos tradutores usam, né? Os termos que foram escolhidos. Ele vai começar fazendo essa crítica, né? Então, sobre verdade relativa, verdade absoluta. No contexto aqui do ensinamento de Shantideva, ele não está falando de verdade, está falando de realidade absoluta e realidade relativa. Não, e nem ele chama a realidade relativa, ele diz realidade que obscurece a realidade última. Porque nem esse termo relativa é bem acurado para colocar as palavras que são colocadas por Shantideva aqui. Então ele já vai trazer essa diferença. Estou só fazendo esse alerta, porque vocês podem querer ver os mesmos versos no livro do Shantideva que a gente usa, né, da Makara, mas ele vai trazer aqui a tradução que ele já fez, né, e que ele melhorou, digamos assim, né, acurou, vamos chamar assim, né. Então vamos lá, capítulo 9, né, ele vai... Na verdade, não sei se seria interessante, vamos só ler aqui, não sei se vocês estão com as notas aí, mas ó, ele trouxe aqui nessas notas, aqui estão os 3 primeiros. Esse aqui é o verso 1, esse aqui é o verso 2, e esse aqui é o verso 3. Certo? Então, aí ele vai dizer, o sábio ensinou todo esse sistema, o Buda, né, ensinou todo esse sistema em prol da sabedoria. Portanto, com o desejo de afastar o sofrimento, a pessoa deve desenvolver sabedoria, que é o capítulo sobre sabedoria, né? Ele começa isso. Então, o ponto é a sabedoria, né? O Shantideva vai colocar, ele vai dizer, afirma-se que a que obscurece e a última são 2 realidades. Então, afirma-se que a realidade que obscurece e a realidade última, né? A que obscurece e a última são 2 realidades. Uma coisa meio rebuscada para dizer, mas ele vai explicar, ele vai demorar um tempo para explicar isso aqui. A realidade última não é um objeto de cognição. Disse que a cognição é obscurecedora. Então ele vai trazer aqui o problema da mente dual, que ele vai dizer que normalmente se traduz como intelecto, é uma palavra muito pobre, intelecto, muito limitada para apontar o que o Shantideva quis dizer com a palavra que é usada. Não é intelecto, é essa gama muito maior de operação da mente dualista, que ele coloca na palavra de cognição como que melhor explica, né? Então, afirma-se que a que obscurece e a última são 2 realidades. Então, a realidade que obscurece. Tem a realidade que obscurece, mas tem a realidade última. Mas que, na verdade, não são 2 coisas. Tem a realidade última que ela se torna obscurecida
pelo processo de cognição, né? Mas ele não coloca como verdades, verdade relativa e verdade. Essa tradição não é acurada. Então, em vista disso, as pessoas do mundo são vistas como sendo de dois tipos: contemplativas e pessoas comuns. Aqueles que observam esse processo da cognição obscurecendo a realidade última são os contemplativos. E os outros que não observam isso são as pessoas comuns. Ele traz uma nova classificação de pessoas aqui, né? As pessoas comuns do mundo são suplantadas pelos contemplativos do mundo. Então, como se os contemplativos tivessem essa visão superior, porque eles estão vendo o processo da cognição que obscurece a realidade última. Então, ele vai comentar isso. Só para a gente se ligar um pouco o tema que virá agora. Tudo bem? Algum comentário? Então, minha sugestão é a gente seguir mais um pouquinho, só para a gente entrar. Aí ele vai explicar, acho que os dois primeiros, a gente pode parar nos 2 primeiros versos, aí depois a gente segue no último, e aí dá tempo da gente concluir com a meditação no próximo vídeo. E a gente encerra no próximo, para também não ficar muito longo aqui, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir agora, hoje, então. Então, vamos lá. Ele vai comentar esses primeiros versos de Shantideva, né? Deixa eu pegar ele aqui. Então, nós chegamos à culminância desse texto. Capítulo 10, a dedicação de mérito, é uma espécie de finalização. Mas em termos de afirmações ousadas, quando ele passa... Então, nós temos Shantideva agora, chegando. Nós vamos fazer isso e depois uma pausa. Então, nós chegamos à culminância desse texto. Capítulo 10, a dedicação de mérito, é uma espécie de finalização. Mas em termos de afirmações ousadas, quando ele passa por cada uma das perfeições, generosidade, ética, paciência, etc., essa obra-prima monumental, que ainda me surpreende cada vez que eu leio, eu li alguns versos ontem, outros dias atrás, então nós chegamos ao grão finale, que é o capítulo 9, o capítulo sobre sabedoria de Shantideva. E ele começa afirmando, então, está totalmente em sintonia com todo o resto do budismo, Theravada e assim por diante, completamente de acordo. Mas ele está falando como uma grande autoridade para a tradição Mahayana. Então, Shantideva escreveu, o sábio, ou seja, o Buda, ele ensinou todo esse sistema, e o sistema é o que ele expôs, todo o modo de vida do Buda, Vipassana, cultivo da perfeição, da sabedoria. Mas é mais ou menos isso, prática do budismo Mahayana inteira, até, mas incluindo o cultivo da sabedoria. O sábio ensinou todo esse sistema em todo o budismo Mahayana para o bem da sabedoria, em prol da sabedoria. Tudo leva à sabedoria. Portanto, com o desejo de afastar o sofrimento, é preciso desenvolver a sabedoria. Então, está voltando a um desejo fundamental de cada ser senciente entre os 2 trilhões de galáxias, todos os seres. Eu não verifiquei isso sozinho, mas tenho certeza absoluta de que isso é verdade. Se existir um ser senciente, se você é um ser senciente, não só consciente, pode ser que exista um ser consciente, mas se você for um ser senciente, isso significa que você não é só consciente, mas que você tem sentimentos. Isso inclui dor e prazer. Não há nenhum ser senciente que seja indiferente à dor e ao prazer. Certamente, nenhum que nós conhecemos. Não tem pulgões, nem morcegos, nem leões, nem leopardos, nem répteis, nenhum ser humano primitivo ou sofisticado. Todos querem se livrar do sofrimento. E é isso que o Buda abordou fundamentalmente. E é com isso que todos nós nos importamos mais do que qualquer outra coisa. Nós não queremos sofrer. Nós mesmos não queremos sofrer e nem qualquer outra pessoa com quem nós nos
preocupamos. Para o Bodhisattva seria todos os seres. Algumas pessoas só se preocupam com elas mesmas. São sociopatas. Algumas pessoas só com a família delas. Vou defender a minha família e matar qualquer um que ficar no caminho, que coloca a minha família em perigo. Isso significa que eu sou um bom pai. Eu vou matar todo mundo, não importa quantas pessoas, para defender a minha família ou o meu país. Não importa se nós matarmos 34 mil adversários e perdemos só 1000 do nosso lado, não faz mal. Porque os outros corpos ali não me importam se são 34 mil ou 60 mil, quem se importa? Eles estão ameaçando o meu lado. E quantos eles morrerem? Bom, é eles que começaram essa guerra. Então, não é um problema de um país só. Eu vivi algumas guerras nos Estados Unidos. Ele está fazendo uma referência aí, provavelmente, à guerra em Gaza, ali, Israel com Gaza, nesse momento ali, né? E esse não é um problema de um país só. Esse é o problema de todas as guerras, os países que ele já vivenciou, né? Para os Estados Unidos, tudo, né? 50 mil americanos, 500 mil vietnamitas. Ah, não faz mal. 500 mil? Bom, jogando mais bombas em Hanoi do que foram lançadas durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ah, são vietnamitas, são vietcongues. Então, essa atitude está em todos os lugares. Nós queremos nos livrar do sofrimento, mas só para as pessoas com quem nós nos importamos. E outros, talvez, seja melhor se eles sofrerem mais. Talvez a gente podia eliminar todos eles completamente. Isso seria tão bom, porque eles não seriam mais um problema, na verdade, né? Então, desenvolver sabedoria. Se você quiser afastar o seu próprio sofrimento dos outros, ele começou com bodhicitta. Ele começa com o conativo, mas ele termina no cognitivo. Porque você pode ter todos os bodhisattvas do mundo, mas se você não tiver sabedoria, você não vai eliminar a raiz do sofrimento. E é preciso separar da verdade, não só ser um bom budista, com todas as suas crenças, e ser recompensado por isso na próxima vida. Então agora ele começou. Bom, então sabedoria. Tudo que eu escrevi até aqui era para isso, para o desenvolvimento da sabedoria. E o próximo verso, agora estou usando um novo termo. Eu não acho que a gente já viu alguém usando este termo, ou alguma coisa parecida, mas vamos ver se funciona. Eu vou ler 5 versos aqui. Segundo verso. Aquilo que obscurece e o Supremo são afirmados como sendo duas realidades. Aquilo que obscurece e o Supremo. E provavelmente vocês nunca ouviram isso antes. E eu vou ser usado aqui, porque é a única tradução precisa do sânscrito, do tibetano e assim por diante. O sânscrito, Vritti Satya, tibetano Kunzu Dempa. Isso não significa relativo. Não existe uma palavra para verdade relativa no tibetano, no sânscrito, em qualquer outra língua budista. Isso é um termo da Europa Ocidental. A verdade relativa, né? Mas o budismo não é uma tradição da Europa Ocidental. Então estamos sendo desleixados aqui, que parece confortável para nós, né? O que nós diríamos em oposição à realidade última. Realidade é realidade, relativa ou última, exceto que não faz sentido. E ainda assim é usado quase que universalmente. Mas não é o que ele diz. É só usar a verdade relativa nesse termo. É só pegar as nossas categorias com as quais nós estamos familiarizados e confortáveis e sobrepor para um lugar onde elas não fazem sentido. Não significa relativo, não tem nada a ver com relativo. Samvriti significa o Kunzo Dempa, aquilo que obscurece totalmente. É isso que significa.
Não está aberto para debate. É isso que significa. Significa obscurece completamente. Aquilo que obscurece completamente. E é isso que essa palavra sempre significou. E não relativa, verdade relativa. Mas todos os tradutores, incluindo alguns dos meus professores, ninguém nunca traduziu dessa forma. Todos dizem relativa, ou talvez convencional, realidade convencional, mas é um outro termo totalmente diferente. É uma tradução precisa para um outro termo, mas não é uma tradução precisa nesse caso. Não significa isso. Então, verdade relativa significa aquilo que obscurece completamente. Por que Nagarjuna e Asanga e todos os grandes filósofos desde então, por que eles dizem Samvriti Satya e daí Paramata Satya? A segunda significa definitiva, última, suprema. Tudo bem, beleza, é esse termo mesmo. Significa última. Mas Samvriti não significa não definitivo, significa aquilo que obscurece. Samvriti Satya não é uma verdade. Esse é um bom ponto também. Uma afirmação é verdadeira ou falsa, né? Mary tem ou não tem um cordeirinho branco? Então as afirmações são verdadeiras ou falsas. Mas este copo de água, ele não é verdadeiro ou falso. Ele não é uma verdade. O fato de que eu estou segurando o copo de água, isso é uma verdade. A afirmação de que ainda estou segurando um copo de água na mão não é uma verdade. É uma não verdade. É falso, certo? E ainda assim nós chamamos de duas verdades. Quase todo mundo chama assim, as duas verdades. As 4 nobres verdades. Eles não são nobres e não são verdades. Não tem nada de nobre no sofrimento, não tem nada de nobre no karma e klesha. Mas a gente continua com esses hábitos desleixados, estúpidos, nós tradutores. São as 4 realidades dos áreas. Realidades para os áreas. Sofrimento é uma realidade, não é uma verdade. Então, essa é uma realidade que obscurece. É uma realidade porque importa. Se você acabou de quebrar sua perna, isso é uma realidade que obscurece, mas que dói muito. E você precisa de um bom médico. Você quer um bom médico para curar sua perna. Ou se a guerra estiver aumentando, e talvez você tenha uma guerra nuclear, isso é uma realidade. Você realmente espera que isso não aconteça. Não é uma verdade. É uma realidade. As afirmações são verdadeiras ou falsas, mas um átomo não é uma verdade, é uma realidade. E a realidade que obscurece é todo este mundo de Pratitya Samuppada. Todo o mundo é uma rede, uma matriz de causalidades interdependentes, certo? Isso é uma realidade. E por quê? Porque nós realmente nos importamos com isso. Me dói, me faz sofrer, me faz feliz. Leva à paz, leva ao sofrimento, ao mal. Essa é a realidade que qualquer um que nega é chamado de psicótico. É aqui que nós vivemos. Mas é chamado de realidade porque importa. É chamado de porque tem causa e efeito. Você faz isso e aquilo, e as consequências vão ser essas. Impactam o meio ambiente dessa forma, e os seus filhos vão realmente sofrer por causa disso. Então, para de fazer isso. A menos que você simplesmente não se importe com seus filhos. E é assim que nós estamos nos comportando agora. Pessoal, criançada, desculpa aí. É isso que nós estamos fazendo. Nós não dizemos, mas é isso que nós estamos fazendo. Mas é chamado de uma realidade que obscurece, precisamente porque ela obscurece uma realidade mais profunda que está bem ali, onde a realidade que obscurece está. Não é uma coisa estranha que vem de outro lugar, de um reino transcendente como Nirvana, sei lá, ou a terra do lá, sei lá. A realidade última está exatamente onde está a realidade que obscurece, mas ela está obscurecida por isto. Então vamos dar uns exemplos aqui. Existem
inúmeras evidências de que a consciência e os estados mentais Não, é só pra gente chamar, eu acho que a gente devia chamar a atenção para essa frase que ele acabou de dizer. A realidade última está exatamente no mesmo lugar em que a realidade obscurece. Onde está a realidade que obscurece. Isso aponta para o caminho que a gente está trilhando. A gente está querendo encontrar o quê? A consciência primordial. E ela está obscurecida pela mente grosseira e pela consciência substrata, ainda que é um nível de obscurecimento, um nível mais sutil, mas é um nível de obscurecimento. Então não é uma outra coisa, não vai chegar em outro lugar, não, é ali, é aqui, agora, aqui na nossa mente. O ponto, né? Então esse é interessante, só ouvir de novo aqui. que vem de outro lugar, de um reino transcendente, comunidade, estamos fazendo. Mas é chamado de uma realidade que obscurece, precisamente porque ela obscurece uma realidade mais profunda que está bem ali, onde a realidade que obscurece está. Não é uma coisa estranha que vem de outro lugar, de um reino transcendente, como Nirvana, sei lá, ou a terra do lá, sei lá. A realidade última está exatamente onde está a realidade que obscurece, mas ela está obscurecida por isto. Então vamos dar uns exemplos aqui. Existem inúmeras evidências de que a consciência e os estados mentais não surgem do tecido cerebral. A ideia de que eles surgem é simplesmente tola. É um erro de categoria. Pensar que algo que não é físico pode surgir de algo físico. Nenhum físico acredita nisso. Mas o biólogo, eu acho que eles conseguem, né, acreditar nisso, porque os físicos não estão olhando ali. Mas eu perguntei para os físicos, existe alguma vez aconteceu de uma propriedade não física emerja de uma propriedade física? Não. Existem propriedades emergentes. Quer um exemplo? Temperatura, pressão e entropia. Essas não são qualidades de um átomo individualmente. Mas a pressão, temperatura e entropia podem ser medidas fisicamente. Elas emergem de grandes corpos de moléculas. Elas não são propriedades de nenhuma molécula individualmente, mas são propriedades emergentes. Mas físico surge de físico. E pensamento não é físico. Qualquer um que pratica introspecção sabe disso. Portanto, parem de introspectar. Você vai acabar estragando tudo. Você vai fazer com que a gente pareça idiota. Não, ninguém pode fazer introspecção aqui. Isso não é permitido. Isso não é ciência. Isso é burrice. Então, aquilo que obscurece. Quando nós estamos vagando por aí, tropeçando por aí, como bêbados, no meio das nossas mentes, em meio às nossas mentes, sendo empurrados para cá por uma emoção e depois arrastado pelo nariz por um desejo, depois por um monte de pensamentos surgindo, e depois caindo na tristeza quando temos memórias tristes, daí ficando super animados quando alguma coisa muito interessante aparece. Isso aqui acho que vai dar certo. Nós estamos sendo arrastados por aí pela tirania da mente. Porque nós estamos nos identificando com qualquer porcaria que surgir. Então, primeiro, qualquer observação que nós fizermos serão totalmente não confiáveis, não é? Mas enquanto nós estivermos enredados nesse apego dualista, nos apropriando, reificando tudo que surge e levando tudo muito a sério. Ele está comentando que é isso que obscurece, certo? Essa mente dualista que obscurece a realidade última. E aí a gente vai só terminar ele, acabar de explicar esse verso e a gente conclui por hoje, certo? Para a gente não iniciar o próximo verso, né? Porque já fica... Mas vamos lá. Todos os pensamentos de baixa autoestima. É mesmo? Você acha que eu sou tão ruim assim? Eu achava que não, mas agora eu estou me sentindo muito mal. Com quem que você está falando? Existe realmente alguém mais ali?
Or is this kind Ou of é um temporary? tipo de insanidade temporária, que você está acreditando nesse monte de lixo que aparece? Somebody, a Como se big alguém, dump truck, big garbage truck um comes. grande caminhão de and says, lixo "Is this chegasse e your falasse assim, address? esse é o seu Okay, endereço? good." Ótimo, então... E pronto, e aí It enche fills toda a your sua whole front row with garbage. casa com It's not lixo. even your E garbage. você, It's just e você, garbage. nem você é lixo. we É só can- lixo. are we Você supposed diz, to eat eu that? preciso comer isso And the aqui? garbage says, E o lixeiro "Yeah, diz, try it." sim, sim, come aí. See how that Vamos ver changes. como é que isso acaba. Well, as long as Desde we're que nós looking estejamos at brincando com a tyranny tirania, of our sob a minds, tirania das far nossas out of mentes, control. completamente fora de controle, Indian Buddhists, o 1,000 years budismo ago, indiano like diz há having 1000 anos que é como ter um elefante wild male macho elephant selvagem in the no brush cio, as your pet. como se fosse seu cachorrinho, como se fosse seu bichinho de estimação. Good luck with Boa that, sorte, hein? you know. Imagina, You'll be lucky if he just você vai ter doesn't sorte se ele trample all não the grass pisotear that's in todas your as village. coisas, toda a sua casa, todo o seu bairro. That's the mind. Essa é A wild male um elefante elephant. macho selvagem no cio. Numa loja de cristal In se falava. India, that Na would be the Índia, biggest weapon of mass seria a destruction. maior arma de destruição em massa, Hundreds of years. que estiveram por centenas de anos. War Um element? elemento A de war um elephant? elefante de guerra. Oh gosh. Meu Deus. You just Se need você a bigger precisava de um elefante de guerra, era a maior arma que eles tinham, né? Porque arco e flecha, Get out of the way. sai do caminho, Get out. sai do meu caminho. Elefante de That guerra was a weapon of era realmente uma arma de destruição. The Indians chose E os that indianos analogy for escolheram the essa mind. como uma analogia para a mente indomada. And it's true. E é verdadeira. The war in A Ukraine guerra na never Ucrânia, happened. como que isso aconteceu? Untrained mind. Mentes não treinadas. The misery taking O place inferno in que está Gaza. acontecendo How em did that Gaza, happen? como é que isso aconteceu? Untrained. Mentes não treinadas, The brandishing, the, brandindo a tension between tensão China entre and China e America, América. China, Quem que vai lançar uma arma nuclear primeiro? untrained. Mentes não Who made treinadas. those weapons? Quem fez quem criou essas armas? Mentes não The treinadas. mind is the A most mente destructive- é a maior arma de destructive destruição weapon on planet do Earth. planeta. The other As outras weapons you armas você just pode disassemble. desmontar, simplesmente. Do you know how to Você disassemble sabe your como mind? desmontar sua mente? So Então, this esta mind mente is é an obscurity, uma yeah, realidade que obscurece. for better and Para o bem ou worse, para o it mal. can be Pode the ser best sua friend, melhor it can be amiga ou the pode ser worst seu pior enemy. inimigo, seu pior pesadelo. But it's a Mas é uma reality, realidade, 'cause, porque boy, the human a mind mente humana brings pode causar so much muito suffering, estrago, so much muito misery, sofrimento no mundo. and E do so fazer much good. muitas coisas maravilhosas no mundo In também, terms of sheer em termos de brilliance, but also brilhantismo, mas também de benevolência, de kindness, bondade, philanthropy. de filantropia. It's always the É mind sempre a that mente por trás de tudo isso. it's never the Nunca é o face, cérebro, it's never the hand. nunca são as mãos. But as Mas, long as enquanto we're estivermos imersos activity, em it's called atividades cognition, chamadas de it's the cognição, umbrella term esse for termo all the genérico para range toda a of gama de activities atividades da that mente, dualistic sansárica, samsaric mind. dualista. As long as we're Enquanto nós immersed, estivermos we're living this vivendo bad nesse lugar, neighborhood, nessa vizinhança ruim, and that, então essa bagunça, essa selva, which is a reality, que é uma of course, realidade, claro, is a rising independence ela on the surge brain. na dependência do cérebro, That is obscuring a deeper. mas ela está obscurecendo uma realidade mais Can't even profunda. see it. E a gente não consegue nem ver. É um artigo de fé, uma crença, uma descrença. É a consciência substrato, Let alone Buddha, né? fora a natureza búdica. But the substance Mas a consciência substrato is not human. não é humana, It's not não é conceptual. conceitual, Doesn't have não gender. tem gênero, Doesn't have a personal não tem history. história pessoal, It's not human. não é humana, Nor is it divine. nem é divina. Just a stream of É só um consciousness. fluxo de consciência. Buddhists call it Os jiva. hindus chamavam de Jiva, Atman. O budismo chama de Bhavanga, Buddhists call it subtle ou stream fluxo of mental sutil de consciousness, consciência stream of mental mental, consciousness. Call it separate ou consciousness. consciência substrato. But it's Mas é real. real. You can tell that all the world has Eu discovered it. posso dizer que todo mundo They're descobriu neuroscience isso. will be the A last neurociência deve ser a última a descobrir. like gazing west and waiting for the sun Como to rise. olhar para o oeste esperando que o sol apareça, o sol nasça ali. It's a É uma reality. realidade dolorosa.
It's where the É second onde reside Arya a segunda realidade dos Árias. So for all of our suffering, Todo o nosso sofrimento está na mente. not in our Não nos genes, genes, não em Deus, não nos demônios, não nos anjos. but Mas it ela obscures obscurece uma realidade mais profunda. crystal clear Cristalina por natureza, bem-aventurada, não conceitual e luminosa, e é It never stops. implacável. There's nothing you Nunca can do é to possível desaparecer, fazer desaparecer. any more than you can Assim make como você não energy consegue fazer just energia vanish. simplesmente desaparecer. Don't like it. Ah, eu não gosto Energy dessa be energia. gone. Tchau. Poof. Puf. Can't Não, poof você não it. pode fazer um puff e a energia se Always transforma, desaparecer. Ela sempre se transforma em matéria ou energia. Matter and transform. A Poof, you matéria can't pode do se that transformar em either. nada, também não pode se transformar em nada. Transform Elas sempre se and transformam. make Mas content você não out pode of inventar nothing. nada, alguma coisa a partir do nada, e você não pode fazer se transformar em nada. Isso chama a lei da conservação das massas. Conservation of consciousness. E existe a lei da conservação da consciência. Você pode fazer todo tipo de coisa. A única coisa que você não pode fazer é simplesmente fazê-la deixar de existir. Desperate hope of it. Que é a esperança desesperada de todo mundo que comete suicídio. Fazer isso parar. Daí eles descobrem que, em questão de segundos, It didn't work. não funcionou. Bummer. Que pena. There's no way out. Não tem como fugir da realidade. It's magnificent and Magnífico utterly e é totalmente trágico. There's no easy Não escape. existe uma fuga fácil. There isn't any escape. Não tem fuga. E não importa o que você faça, você não pode fazer a consciência desaparecer. That's just a Isso é apenas truth. uma verdade. Whether you Acredite believe ou it não, kinda like isso é mais ou menos problema seu, porque simplesmente é verdade. É como acreditar na gravidade ou não. and so this is an Então é uma obscure reality realidade que of obscurece, que esconde the a realidade substrate mais of sutil the substrate, da consciência substrato, which is que é conditioned condicionada, through flui através do time, tempo. is É um repository repositório, of metaforicamente deep falando, de uma myriad miríade de memórias e memories. propensões habituais. And that E is isso an é obscured reality, uma realidade que obscurece concealing a e que deeper esconde uma reality. mais profunda, que é claro que é a consciência prístina. So obscured- Então, obscured uma realidade que reality obscurece deve ser levada muito a sério. There's said to be two types. Então, existem dois tipos. Ultimate A realidade reality is not última an object não of é um cognition. objeto de cognição. Cognition by nature Cognição O que é que vocês acham da gente parar aqui? Aí a gente retoma um pouquinho aí, nesse ponto, que ele vai só concluir essa parte da realidade última aí, a realidade, né, da cognição, e já vai passar pro terceiro verso, que depois ele vai comentar um quarto, que não tá aqui nas notas, aqui esqueceu quem preparou a nota esqueceu de botar o quarto verso que ele vai comentar. Mas tá na nota seguinte, né, a gente vê. Certo? Então a gente para aqui, que aí a gente tem... Próximo domingo a gente termina, vê os comentários dele nesse início do capítulo Shantideva, e aí pega o vídeo da meditação. A gente conclui com a meditação. Ele vai fazer uns comentários iniciais assim, de uns 10 minutos, 15 minutos, e aí a gente conclui com a meditação domingo que vem. Aí a gente conclui esse vídeo do dia 1. Tá bem assim? Temas bem interessantes assim, que ele está trazendo, né? Bem profundos, assim, para a gente olhar. E para a gente também olhar para a nossa própria prática, né? Eu acho que o importante está sendo isso. Ele está ali, ele está convidando, ele está falando para os contemplativos, né? Na verdade, ele está falando para o pessoal que está lá em retiro ver. Então, é como se trouxesse uma visão muito clara do que a gente está fazendo, assim, né? Para a gente não se perder no meio de campo e aí querer se conformar, né, ou com a prática de shamatha para encontrar o reino da forma, da não forma, e ficar ali, ou então achar que, né, que o caminho, né, ou seria o reino da forma, né, provavelmente, a gente achar que vai chegar em algum lugar, né, no ponto, assim, ele está trazendo essa faca afiada, assim, dessas 6 inteligências aí, para a gente realmente não se perder aí no processo, né, olhar de forma profunda, assim, né. Darcy também colocou aqui uma explicação do caminho do Bodhisattva do Dzongsa Khyentse Rinpoche, né? Um áudio. Isso já faz um tempinho que ele deu, bem interessante, assim. Quem tiver tempo, que quiser curiosidade, quiser olhar os comentários do Dzongsa Khyentse. O Dzongsa
é um mestre um pouco nessa linha, assim, né? Da linha de Manjushri, assim, de sabedoria, que vai cortando toda a nossa confusão, né? Pra gente chegar, que é um pouco essa inteligência cognitiva, assim, é pra cortar a confusão, pra gente realmente atravessar para a consciência primordial, né? Remover esses São, véus todos que obscurecem, são né? quatro caixas de CDs. É enorme, eu me lembro. Eu cheguei a ver os CDs um tempo atrás, assim, esses comentários do Dzonza ao Caminho do Bodhisattva, né? Claro, 10 capítulos, né? Imagine, né? 900 versos, mais de 900 versos. Em São Paulo, ele fez uma, uma promessa, né, de ensinar o caminho do Bodhisattva em todos os continentes. Então, ele veio a São Paulo 3 ou 4 vezes, lá no Otsaulin, e o Manuel Vidal, eu não sei se vocês se lembram dele, era o tradutor, um cara fantástico, maravilhoso. Que bom. Mas estamos aí. Como o Lama diz, ele sempre se surpreende, né, com esse ensinamento de Shantideva, né, que é muito profundo e atual, assim, e que perpassa as tradições, pelo menos, né, budistas, aqui no caso, né, todos os caminhos, né, da tradição budista. Assim, é perfeito, assim, né? Então ele está trazendo ele para nós. Então é um convite para a gente também olhar, mergulhar, né? Continuar mergulhando aí, para compreender o processo, né? Mas mais importante ainda, praticar, né? Aliar o nosso estudo sempre com a prática, né? Para a gente também não se perder do processo, porque o processo a sabedoria não é conceitual, né? Não é intelectual. Ela é uma experiência direta, assim. O caminho, a gente vai usar a cognição, a gente vai usar a cognição até o momento, vai cultivar prágena, até o momento em que a gente vai realmente remover o último obstáculo. A gente vai remover com a sabedoria, para poder a gente chegar na experiência direta, né? Mas a gente tem que transcender o processo, né? A cognição, né? Que não é fácil, não é simples. Só pra gente também cair na real um pouquinho, né? Que o caminho não é uma coisa bobinha, sentar, meditar, aquela coisinha assim, e a coisa vai acontecer, né? Não é uma coisinha assim, né? Então é uma coisa, um olhar profundo, assim, né? E a gente vai atravessar, por isso que os nhamos, né, não fazem, o Dude Olimpa tá lá dando a real um pouco do processo. A gente vai atravessar toda a confusão. E aí vem confusão em vários níveis do processo. A gente vai, camadas de confusão vão surgindo, à medida que a gente vai liberando umas, vão surgindo outras. Então pra gente ficar ligado, assim, né, no caminho, tá bom? Então, tá bom, queridos, obrigada pela companhia. Vamos então fazer a dedicação rapidinho aqui, que a gente realmente no domingo, né? Nós somos heróis aqui, 7h40 e tanto da noite. A gente aqui, né, com esses temas assim, uau. Vamos lá, então. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Aí vamos fazer Opa, sumiu aqui. Desculpa. Vamos fazer a prece, né? Todos os lamas aqui, essa prece do Lama Alan Wallace, mas fazendo essa primeira parte aqui para nós, todos os nossos lamas. São nossos guias no caminho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyodhyana, o Dharmakaya, a consciência primordial, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização.
Kewadi Nyududa Orgen Lama Drugyune Droati Malupa Dei Salagopa Show. Então, queridos, obrigada. Sai fumacinha. Obrigada. Flori. Obrigada, Flor. Obrigada, queridos, Beijo também. a todos, boa semana. Boa semana. Mas vamos lembrar, né, que a gente já tem o que a Obrigado, gente está Flori. procurando, Obrigado, né? gente. A gente já está na presença daquilo que a gente está procurando. A gente só precisa remover os obstáculos. E para isso, né, a gente precisa confiar no próprio caminho, né, no próprio processo, assim. E conhecer a nossa própria mente, né? Se familiarizar, chegar junto. Então tá bom. Beijo, queridos. Beijo. Beijo, obrigada.